Olá, boa noite. Cá estamos para mais uma live sobre vidas vegetarianas aqui no projeto Amar por Dois. Confesso que já estava com saudades de vir aqui conversar com vocês, mas na semana passada a minha voz não estava boa para estas coisas e então não deu para fazer nenhuma conversa, porque eu quase não conversava. Estive doentita nas festas de Natal e a voz falhou. Agora já está melhorzinha, vamos ver se ela se aguenta até ao fim. Hoje quem é que nós vamos ter aqui para conversar comigo? Vamos ter a Filipa Saraiva, que é professora de dança e de expressão dramática, ou de drama, acho que agora confundi um bocadinho, mas ela já nos vai contar tudo. E vamos conversar sobre o percurso dela, como é que ela começou no vegetarianismo, porque é que começou, porque é que mudou para uma vida mais verdinha, e vamos saber tudo sobre ela. A Filó já está a dizer boa noite, olá, bom ano! Pois é, nós agora temos que, como começamos esta semana, que já é dia 12, temos que desejar bom ano na mesma, porque o projeto ainda não tinha vindo aqui conversar com vocês todos, desejar-vos assim em direto um bom ano, que vocês tenham um ano mais simpático que o anterior, se possível, e mais feliz. Principalmente a felicidade, é o que nos enche aqui o coração. Vamos ver então se a Filipa está pronta para conversar connosco sobre a vida dela, um bocadinho da vida dela. Deixa cá ver se eu consigo pôr. Olha, Orlando, olá, boa noite. Olá. Olá, Filipa, tudo bem? Está tudo. Olha, muito obrigada por teres aceitado o convite de vir aqui conversar comigo sobre a tua vida vegetariana. Obrigada pelo convite também. Oh, de nada. Eu costumo pedir a quem vem conversar comigo para se apresentarem assim de forma rápida e simples para saber quem está aqui a ouvir-nos, para saber quem tu és. Ora, conta-me. Então, eu sou a Filipa, tenho 24 anos, estudei Estudos Artísticos em Coimbra e depois tirei o mestrado em Desenvolvimento de Projeto Cinematográfico em Lisboa. Atualmente dou aulas de dança, jazz, também dou aulas de flexibilidade e dou agora em escolas básicas aulas de expressão dramática. Então não me enganei. Eu estava a ver que tinha enganado na nomenclatura, mas acho que não. Exato. E pronto, agora já há alguns aninhos que tenho um canal no YouTube com receitas vegetais, também criei a página no Instagram. Já e vamos há falar. pouco tempo, sim, exatamente. E há pouco tempo lancei também um e-book com 32 receitas de conforto que tem só receitinhas boas para encherem a barriguinha e para conquistarem outras pessoas que ainda não estejam do nosso lado. Exato, do lado verde. Exatamente. E pronto, é assim um bocadinho do meu percurso. Olha, diz-me uma coisa, como é que tudo começou? Qual foi o impulso para tu passares a ter uma alimentação vegetariana? Não tens família ou tens família que já tinha? Não. Conta-me. Não tenho nenhum familiar vegetariano nem vegan. Então, basicamente, tudo começou numa aula de inglês. Exatamente. No 11º ano, eu tive uma professora que nos passava muitos documentários e então ela passou um que se chamava Food Inc. e falava um bocadinho sobre a agricultura e sobre a pecuária nos Estados Unidos. E não era propriamente virado para o veganismo, mas falava um bocadinho das condições não só dos animais, mas também dos trabalhadores e de toda a indústria envolvente. E eu achei, pronto, aquilo um bocadinho estranho, e então depois comecei a investigar, comecei a ver outros documentários, até que cheguei ao Earthlings. Pois, claro. E pronto, esse aí é que me chocou. Então eu vi-se numa noite e até chorei, baba e ranha. E passado uns meses tomei a decisão, já estava a aproximar-se da passagem de ano, então eu decidi, ok, vou começar a investigar um bocadinho e quando passar o ano vou deixar completamente de comer carne, de comer peixe. Eu também queria logo deixar os laticínios, mas isso não correu tão bem, mas a carne e o peixe foi logo. E pronto, foi assim que se deu. Foi mesmo, a motivação foi por causa dos animais. E claro, depois à medida que o tempo foi passando, fui também começando a ter um bocadinho mais de consciência da parte ecológica e também da parte da saúde. É engraçado, tu no 11º tinhas quantos anos? Eras pequenina? 17. Que engraçado. E sabes, era professora ou professora de inglês?
Professora. A professora, sabes se ela era vegetariana? Eu lembro-me de lhe perguntar e ela não era vegetariana, mas ela dizia-me que andava também a reduzir muito ou que já só comia peixe, era assim uma coisa. Claro, já tinha Mas qualquer ela coisa. já andava a pensar. Não é muito costume pôr em documentários assim, com essa temática, se não se estiver assim a pensar nisso já, não é? Exato, exato. Não aparecem. Olha, e como é que foi teres esses pensamentos e essas vontades com 17 anos e depois, 16 ou 17, e depois dizer à família: vou deixar de comer essas Sim, coisas todas. exato. Esse é aquele grande tópico, não é? É, claro. Uma pessoa vai contar e a primeira reação é uma piada. Pensam que estamos a brincar ou Claro. que aquilo não vai durar assim tanto tempo e Até depois porque vai os fazer. adolescentes são os adolescentes, não é? Exatamente. Têm muitas manias. Pronto, então acharam que não ia durar muito tempo. Foi essa a primeira reação. Mas não ficaram preocupados, assim, não porque não acharam que ia ser sempre, não é? Exato. Pronto, Mas vezes. quando passou aquela barreira já de 1 ou 2 semanas, Uhum. começaram a perceber que era sério e aí ficaram só um bocadinho preocupados, do género, que eu tinha que comer em condições e alimentar-me bem, mas a primeira reação foi mesmo uma piada. Olha, e depois como é que aprendeste a cozinhar? Pronto, isso Ao foi deixar, não é? Ao deixares tudo. Olha, a Maria está-nos a dizer olá. Olá, Maria. Está a dizer boa noite às duas jovens. Estás a ver que bem? isso, pronto, foi um processo, lá está, gradual. Sim, Foi na internet, essencialmente. Depois a minha mãe também me comprou alguns livros da Gabriela Oliveira claro. e íamos fazendo algumas das receitas dela e pronto, foi assim que eu fui aprendendo. Olha, o que é que tu gostas mais de comer? Conta-me. Atualmente, Sim. em termos de quê? Assim, algum tipo de Não, alimento tanto específico, por faz, exemplo? tanto faz. Eu às vezes pergunto isso porque há um ou outro convidado que tem mesmo uma predileção por qualquer coisa. Tive cá um amigo que é ator que dizia, só conseguia dizer Santos de tofu. Ele só dizia Santos de tofu. Ele vivia com Santos de tofu, percebes? Sim. Havia outra que dizia que era, ai, como é que se chama aquela comida? Bolonhesa de lentilhas. Ela só Ah, queria comer bolonhesa de lentilhas. Portanto, lembrei-me que tu também podias ter assim uma predileção qualquer por uma. eu agora adoro tofu também. Mas gostou, confessa. Sim, no início não gostava. No Claro, início aquilo não sabia nada e não sabia cozinhar nem temperar. é Então isso. foi uma má experiência no início, mas depois, quando realmente descobri como é que se temperava, como é que se cozinhava, passou a ser dos meus alimentos preferidos. Também gosto, tive muita dificuldade no início. Eu estava grávida na altura quando me apresentaram o tofu e eu queria comê-lo por causa da quantidade de proteína que aquilo tinha e que, pronto, era fácil a digestão e tudo. E eu só dizia que não sabia nada. Como é que é possível que eu vá comer isto? Nem na sopa disfarçado Pois, dava, porque tinha sabor a nada dele. Mas depois exato. aprendi a temperar e agora acho fabuloso, de facto, dá para fazer imensas coisas. E Sim, sim. tu disseste que tinhas uma página, como se chama a tua página? É o teu próprio nome? É o meu próprio nome, Filipa Saraiva. Ok. E tu, as tuas receitas de conforto são à base de quê? Ora, conta-nos aquelas do e-book que tu fizeste agora recentemente. Então, eu fiz várias categorias. Uhum. As básicas de um livro de cozinha. Pequenos almoços, pratos principais, sobremesas, snacks, aperitivos. Então, algumas que eu posso assim mencionar, que eu adoro, que são se calhar as minhas preferidas, embora eu acho que todas estão muito boas, mas lasanha de ricota, Oh, acho que é tipo assim um must para levar sim. assim para um jantar de amigos ou assim. Para impressionar, portanto. Exato, exato. Claro. Também tenho um caril de lentilhas que é mesmo muito, muito reconfortante. Hum. Pequenos almoços, ensino a fazer granola, panquecas de pera, aveia no forno de banana. Ai, tudo coisas boas, até me estás a dar fome. Também para os aperitivos, ensino a fazer um pesto Sim. completamente vegan, que dá Uhum. para comer tanto com tostinhas, como colocar na massa. Exato. Dá também para fazer folhados com esse mesmo pesto. Também ensino a fazer um pão de alho mesmo caseiro, de raiz, ou seja, o próprio pão também mesmo caseiro, e fica Sim. mesmo maravilhoso. E há fotos disso,
Portanto, se virem, vão começar a babar. Olha, desculpa interromper-te, mas a Filó está a perguntar se o ricota é vegetariano. Sim, É. é um falso ricota, Filó, mas sim, Exato. dá para fazer tudo. Dá tudo. Por exemplo, nas sobremesas, ensino a fazer brownies, mas mesmo aquele tipo de brownies que fica com aquela casquinha que até parece que levou ovo, mas que não Não sei levou. porque eu não trouxe os meus guardanapos para limpar aqui. Eu gosto dessas coisas todas. Até agora estamos bem. Mas, Exato. Também ensino a fazer o típico arroz doce, que é assim mesmo de conforto. Pronto, também ensino muitas outras receitas que podem ver depois na minha página ou até mesmo no meu site, que eu também tenho um site que criei há pouco tempo. Está lá todas qual as é o endereço? informações. Diz-nos o endereço do site. www.filipasaraiva.com. Ok. É fácil, então. É É, procurar filipasaraiva.com. Pronto. exato. Olha, tu quando eras mais pequenita, então, quando começaste, eu também tinhas colegas de escola, certo? Eles também aplicaram contigo ou nem por isso? Como é que foi na escola? Tu tinhas opção para comer? Tinhas que levar comida? Conta-me. Como foi uma transição que ocorreu apenas no meu último ano, porque eu vi o documentário no 11º, mas Sim, depois isso mudei no ano a seguir, ou seja, sim. já estava no 12º. Então, o que aconteceu é que nesse último ano eu já tinha poucas aulas. Então, as aulas acabavam sempre à hora do almoço e eu ia para casa. Comias em Então, casa. comia em casa. Portanto, não houve assim esse problema. Mas eu lembro-me que na altura ainda não havia aquela implementação de existir a refeição vegetariana. Não existia ainda essa opção. Sim. Isso é Em mais. termos dos, exato. Em termos dos colegas, sim, houve alguns gozos. É sim. Mas pronto, é aquela coisa que uma pessoa não pode ligar muito, senão não consegue Mas continuar. e não houve mais nenhum colega que tivesse ficado sensibilizado com o filme? Sim, isso sim. Yes. Tive pelo menos 2 colegas que eu me lembro e uma terceira na universidade também, que acabaram por mudar a alimentação também. Boa. É assim mesmo. Aquela professora se calhar não sabia que estava a fazer ali um bem maior com aquele Exato. filme. É bom, é muito bom. Olha, e diz-me uma coisa, entretanto, tu fazes dança e assim, não sentes nenhuma dificuldade em fazer dança sendo vegana? Não. Aliás, eu sempre tive alguma dificuldade em certos exercícios aeróbicos, ou seja, que implicam muito a caixa torácica. E na Sim, altura eu não sabia, mas vim a descobrir assim no final mesmo, no início da vida adulta, vá, 18 anos, sim. que tinha asma. Ah, E então, é verdade, e com o progressivo, com a progressiva transição, eu sim. sinto que até tenho vindo a melhorar. Não sei se é diretamente com a alimentação ou também com o próprio exercício físico ter melhorado, mas sinto que já não está tão forte. Há estudos que dizem que há alterações na parte respiratória, que há melhorias de alguns Sim, problemas relacionados com a parte respiratória quando se deixa de comer alimentos inflamatórios, como pois. são os de origem animal. Às vezes está diretamente relacionado, mas também pode ser uma conjugação das duas coisas, não é? Pode. Sim, Exato. isso é interessante. Mas não, tu quando vais fazer as tuas aulas, não tens nenhuma preocupação. Tu agora provavelmente tens uma alimentação sem pensar muito, não é? Já Pois, estás agora há anos, já não pensas sim. muito. Não há dificuldade em decidir o que é que vais comer antes ou depois, portanto, como é que tu fazes? Tu fazes análises com regularidade ou nem por isso? Por acaso, eu queria fazer agora neste ano, queria fazer umas análises que já não faço há algum tempo, mas no início fiz, antes de querer mudar, fiz, Sim. para saber os valores, e depois fiz passado uns 6 meses, e depois Que acho que boa fiz transição. passado um ano. Isso é uma boa transição. A maior parte das pessoas não faz uma transição com tanto pensamento. Normalmente mudam, Sim, então em exato, vez de estar lá nessa. está. Por isso é que eu vi aquele filme lá, se calhar em novembro, vá, e Sim. depois eu fiquei ali uns meses assim a tentar estruturar todo o meu pensamento, por isso acho que foi mais ou menos bem sucedida. Não, e bem feito, porque eu conheço muita gente que faz a transição, não é? E depois até faz análise a seguir e não sabe como é que estava antes. E Pois. depois faz assim. Pensa que o problema foi só da alimentação e já não era do que vinha para trás. Faz assim uns pensamentos que não, às vezes não têm base científica porque não sabem como é que estavam antes, não se testaram, então não fazem ideia se estavam com déficit Exato. de certas coisas antes ou não.
Pronto, mas o ideal é mesmo a gente fazer, como tu fizeste tal e qual, que é testarmos, antes de fazer grandes alterações radicais e depois, passados uns tempos, ver se houve impacto ou não no corpo. E muitas vezes é muito interessante. Muitas pessoas têm problemas de colesterol ou triglicerídeos ou assim, e depois deixando as gorduras de origem animal, a coisa melhora. Tu há pouco tinhas-me dito que não conseguiste ser tão radical ou tão rápida, digamos assim, em deixar de consumir os laticínios. Como é que, o que é que aconteceu? Porque gostavas muito, porque não sabias como substituir, como é que foi? Então, o meu objetivo era de 2014 para 2015 deixar tudo. Esse era tipo o meu goal, mas era um bocado rápido. Então foi só carne e peixe, como eu disse, e o que é que aconteceu? Nas primeiras semanas eu consegui não tocar em queijo. O leite não era grande problema, nem iogurtes, porque eu não costumava comer muito. Ok. Mas o queijo é que era um problema, porque era as pizzas, era essencialmente as pizzas. A pizza é aquela coisa que eu adoro. Então, às vezes havia uma pizza, nem que fosse vegetariana, mas tinha queijo, Claro, claro. acabei por ceder, pronto, cedi. O que eu acho que, pronto, é normal, às vezes temos essas recaídas, por assim dizer. Sim. É mais difícil se é um alimento que nós estamos habituados e que o cheiro e tal, tudo isso, né? Pronto. A transição E fica então, difícil. com o tempo, pronto, eu fui começando a experimentar queijos vegetais, comecei também a tentar fazer queijos em casa. As primeiras tentativas foi uma desgraça. Não, nem a textura, nem o sabor, não era nada aquilo que uma pessoa está à espera, pronto. Mas agora, depois, passado uns meses, sempre foi aquele vai e vem. Era sempre só com o queijo. As outras Sim. coisas não ligava muito. Era aquele vai e vem. Depois comecei a descobrir os queijos tais industrializados. Começou a Sim. aparecer mais na minha zona. Porque O esses são viola, recentes, não têm esse tempo todo. Eles têm 3 anos. 3 anos houve aí um boom de queijo que não pois, havia. Estou a ver exato, aqueles, muitas o Natura marcas. e os Violives e por aí fora, passou a haver imensas à oferta. Portanto, agora já ninguém pode dizer que não há queijo. Agora há Exato. queijo. Depois eu comecei a provar e pronto, embora o preço seja mais carinho, não é? É o dobro, ainda Uma está muito. pessoa também não precisa de comer isso todos os dias, porque eu também não comia queijo todos os dias de qualquer das formas, quando comia normal. Então, quando eu quero fazer uma coisa especial, uma pizza ou algo que quero que meta queijo, pronto, já consigo recorrer a essa opção e já me satisfazem muito mais. Agora, não só porque o meu paladar começou a adaptar-se um bocadinho a outros sabores, a outras texturas, Sim. mas também porque lá está, os produtos foram evoluindo e agora já há produtos muito, muito melhores e que satisfazem. Eu confesso que em termos de queijo, aquele queijo básico, o de fatia, acho que o sabor é muito parecido, até. Não é assim Sim, nada sim. de extraordinário. Claro que se uma pessoa tiver um amor por aqueles queijos que derretem ou que dá para. Eu Pois, não. pois. Tipo serra ou assim, acho que não há assim Não. coisas Eu também iguais. não tinha. Eu não comia disso, então Eu eu não. só comia queijo básico e a última coisa que eu deixei de facto de comer foi queijo também. Mas comia assim uns queijos que não sabem a nada e que ninguém quer, normalmente, que eram Pois. assim. Era É, muito. Pronto, era exato. tipo. Era igual, era igual. Era qualquer coisa assim, uma coisa simples. Portanto, não foi complicado para mim nessa parte. Mas agora, de facto, há uns maravilhosos fatiados. Depois, em relação a ovos, consumias ou não? Como é que fizeste com os bolos? Eras uma Ah, rapariga de bolos ou nem por isso? Eu sou uma rapariga de bolos. Como sim, bolos eu, todas as semanas, várias vezes por semana. sim, eu sou uma rapariga até diria de doces. Quando há Ah, aquela pergunta, é uma pessoa mais de doces ou de salgados? Eu sou de doces. Então, bolos e eu sempre, bolachas. sim, Doces, em geral, acho que não. eu sempre adorei muito doces. Então, os bolos no início, eu não achei que fosse uma coisa impossível. Não olhei para aquilo a pensar, um bolo tem que ter ovos. Não, eu pensei, um bolo é alguma coisa com massa. E se estiver saboroso, será que Sim. os ovos vão fazer assim tanta diferença? Depois comecei a pesquisar quais é que seriam os substitutos, né? E que agora nós sabemos, há muitas formas, banana, linhaça, Depende, aquafaba, claro, depende do que pronto. do E então objetivo. comecei então a experimentar. Exatamente, comecei a experimentar com essas coisas até encontrar aquelas receitas top que ficavam mesmo bem e que eu adorava. E agora, pronto, é super fácil. Acho que não é um problema.
É engraçado que é mesmo fácil. E depois o extraordinário, é a primeira vez que eu fiz um bolo todo vegetal, foi de um livro da Gabriela Oliveira. E eu acreditava que ele ia ficar bem, óbvio. Mas quer dizer, o acreditar e o fazer é diferente, né? E então eu fiz. E o engraçado foi que eu fiz, na altura, numa forma com papel vegetal. E o bolo notou-se muito bem de onde é que ele estava, de onde é que estava a massa e o que ele cresceu. E ele cresceu para o dobro. Na altura lembro-me dele ter Pois. crescido para o dobro. Eu só olhava para aquela marca e dizia, não tenho óbvio, ele cresceu tanto. Estava tão Exato. maravilhoso. Depois daí nunca mais liguei nenhum àquilo, achei que era uma Claro. verdade. Ficou completamente uma coisa assumida e fácil de fazer, mas para mim foi um espanto quando eu fiz. E já era vegana há tanto tempo, só que não comia bolos. Não comia. Bolos tradicionais nunca mais comi. E pronto, só que aquilo foi um achado. Agora já invento e tudo, mas antes achava que era complicado porque eu tinha uma família que quando fazia bolos fazia com 10 ovos, era assim uma coisa absurda. E eu pensava, como é que eu vou substituir aquilo tudo? Não dava para pôr aquelas versões de linhaça quando se fazia ou seja, para quem nos está a ouvir e não sabe fazer bolos, há umas opções em que nós, se tiver 3 ovos, por exemplo, nós podemos pôr ovos de linhaça e resulta perfeitamente, que é misturar linhaça com água. É a proporção de 1 colher de sopa de linhaça moída há versões para 2 ou 3 colheres de sopa de água. Isso mistura-se e depois, passado um bocadinho, uns 10 minutinhos ou 15, fica um gel, assim um meladozinho, que fica parecido com a consistência da clara do ovo e isso vai fazer uma cola, digamos assim, nos bolos. E para bolos com poucos ovos funciona perfeitamente. Mas para outros não, quando tem assim muitos, não dá para fazer. E eu só pensava que não ia ter sucesso, que não ia conseguir. Mas agora, olha, estou fã e faço imensas coisas e é completamente fácil. E aí, por causa disso, tu mudaste a tua alimentação e depois a tua família como é que fez? Quando percebeu que tu finalmente, que era uma coisa séria, que tu ias manter assim a tua vida, contaminaste a família, não contaminaste? Como é que a coisa funcionou? Não. Não contaminei. É assim mesmo. O que eu sinto que acontece mais, e eu acho que isto se aplica se calhar a outras pessoas, não digo a todas, mas a muitas pessoas que vivem se calhar num mundo mais rural ou de vila, o que acontece é, quando ouvimos conselhos diretamente dos próprios, é quase como se eles não tivessem efeito. Mas depois, se ouvirmos de outras pessoas, até já começamos a pensar, olha, que se calhar... Por exemplo, vou dar o exemplo da minha avó. A minha avó, eu nem pensaria sequer em convertê-la, nem nada. É um Mas... termo espetacular. Exato. Mas agora, recentemente, ela vem cá todos os dias. Ela costuma jantar connosco. E então, de vez em quando, ela vê qualquer coisa naqueles programas ou da manhã ou assim, e ela diz, olha, hoje ensinaram a fazer, por exemplo, um bolo sem ovos, ou sem leite, ou assim, como se fosse um espanto, como se eu já não tivesse alguma vez dito uma sugestão desse género. Porque quando é dito por alguém com credibilidade, é totalmente diferente. E no meu caso, eu sinto que quem está à minha volta de família não contaminei muito, assim pelo menos a próxima. Mas as pessoas de fora, se calhar as pessoas que me acompanham nas redes sociais e assim, foi muito mais fácil, ou amigos, de contaminar, porque a mentalidade é diferente e pronto. Sim, a faixa etária também ajuda, claro. A abertura é outra. Sim. Essa do Em Casa de Ferreiro Espeto de Pau, e depois quando a gente olha para os outros é que acontece-me igual a mim. Eu tenho um site, tenho receitas, invento, crio imensas coisas e depois a minha mãe diz assim, vou fazer um molhinho, onde é que está o livro da Gabriela? E eu penso, sério? E eu, tens-me aqui? E eu dizia-te como é que fazias. Não, tem que ser o livro da outra Gabriela, não sirvo eu. É assim. Nós não fazemos, é muito engraçado, nós não fazemos nada para os nossos. O Rafael Pinto, há uns tempos, sabes quem é o Rafael Pinto? Sim, É um vegano de Braga espetacular. Ele também veio cá e eu disse, então, e a tua família? Disse, não, eu mais depressa consigo convencer alguém que me segue a fazer alguma alteração do que a minha própria família. É tal e qual. Os nossos. É daquelas coisas. Por acaso a minha mãe, estou aqui a dizer estas coisas, até parece mal, se ela me ouve. Por acaso, a maior parte das refeições que ela faz são veganas. Não são todas, mas a maior parte são.
E, portanto, não posso queixar. Só que é engraçado como ela também não considera a hipótese de me perguntar a mim como é que se faz qualquer coisa. Não, tem que ser livre da outra senhora. Ou de outra qualquer. É espetacular. Olha, conta-me então, estavas a falar que quem te segue se calhar já fez a Maria a dizer que até é a minha fã. Pois, muito obrigada, mas é assim, há aquelas pessoas que não nos ligam. Estavas a falar que então quem te segue se calhar consegue mais depressa fazer algumas alterações com os teus conselhos do que propriamente a família. Sim. Mas de qualquer das formas, a tua avó, quando vem, não te, ou ainda continua a dizer ai, coitadinha de ti, como é que tu vais ficar de comer assim, ou não? Não, ela agora até às Começou a vezes assustar. diz, ela às vezes até diz, vira-se para o meu pai e diz assim, olha, não, mas olha que ela alimenta-se muito bem, ela come muito. Porque nós comemos muito, essa é a parte engraçada. A gente come Sim, muito mais. Tu não achas que agora comes mais quantidade de comida do que ao comias quando comias da sim, outra forma? sem dúvida, sem dúvida. Isso a gente não se come. Os vegetais, a quantidade de vegetais e mesmo se calhar até de hidratos, porque às vezes combinamos arroz, massa com leguminosas, não é? E também tem hidratos. Pois tem. Mas lá está, é mais saciante e não engorda. Sim. Por acaso há gente que diz que mudou de alimentação e engorda. Porquê? Porque essas pessoas optaram por comer massa todos os dias, sempre, todas as refeições. E produtos processados também, Claro, acredito. sim, isso é outra coisa interessante que é fácil neste momento ser-se vegano porque há muita oferta de mercado de comida feita, não é? Há muita, já há Sim, muita, ninguém se pode queixar, os supermercados mais pequenos até já têm também, portanto o acesso é muito facilitado. Agora o preço não é assim, nem todos esses produtos são baratos, mas de qualquer das formas é fácil comer-se mal de forma vegana. é Exato. fácil. E quem opta por comer dessa forma menos saudável, depois acaba por se calhar ficar com um bocadinho mais de peso, não é? Não tem tanto peso na consciência, Sim. mas tem umas graminhas a mais. Mas então, tu fazes uma alimentação, até imagino que sim, porque como tens uma vida de físico também, de tratar o corpo, imagino que faças de forma mais saudável a tua alimentação, certo? É o Sim, foco. eu acho que às vezes também tenho aqueles dias, pronto, em que sou preciso como muitas porcarias. Festas, Parabéns. Natal, para mim, o Natal eu costumo aconselhar as pessoas a comerem moderadamente, mas eu se for preciso como 5 sobremesas. Ah, Mas mas não depois, comes só uma colherzinha de cada sobremesa? não. Pronto, é assim mesmo. Não Mas, podes. mas no geral, Hum, do meu dia a dia, e é o que o Rodrigo, o meu namorado, costuma dizer: tu comes saudável. Quando eu às vezes digo: epá, hoje não comi assim muito bem, hoje abusei, comi umas batatas fritas, depois comi não sei ok. o quê, e ele: oh, tu a maior parte dos dias comes bem, deixa lá isso. E é É verdade. verdade, eu acho que o que importa é 90% do tempo, se comemos essencialmente produtos integrais, ou seja, na sua forma mais original, leguminosas. Claro, tofu e seitan para mim também é bem bom, mas pronto, depois as coisas muito processadas, quando é hambúrgueres pré-feitos ou Sim, também não vou nessa. substitutos, isso aí é que deve ser cuidado e atenção a moderar. Sim, porque às vezes esses produtos não têm necessariamente os melhores ingredientes na sua composição. São muito palatáveis, não é? São super agradáveis ao paladar, porque eles puseram lá as especiarias certas e tudo direitinho, mas depois se calhar não são feitos com ingredientes de boa qualidade e têm muitas vezes mais farinha do que propriamente a leguminosa na sua Sim. composição e as pessoas acham que estão a comer a carne, digamos assim, e na verdade estão a comer a massa, também ali, Uhum. não é? Pronto. Mas Exato. perfeitamente. E agora ia-te perguntar, falaste no teu namorado. O teu namorado também é vegano ou nem por isso? Não, é vegetariano. Não E é? ele. Ah, não é Não, mau. é bom. É bom. Ele também. Convertiste-o ou ele já veio assim pronto? Não, não vai. Então, ele. O que aconteceu foi. Eu mudei e pouco tempo depois comecei a Hum, namorar com ele. certo. Então, eu ainda era um pouco recente à coisa, mas para ele é como se eu já soubesse tudo, embora eu não soubesse, né? Uhum. Mas ele era muito respeitador, então sempre que ele comia comigo, ele comia a mesma coisa que eu. Tinha também aquela abertura e aquela curiosidade para experimentar, não era esquisitinho, como algumas pessoas são, que Pois é. veem um brócolo nem conseguem olhar para ele.
Coitadinho do brócolis, não é compreendido. Eu adoro brócolis. Nem eu. É capaz de ser o legume favorito dos meus filhos. São pequeninos. Se eu Ainda perguntar bem. o que é que queres comer hoje, eles dizem que quero brócolis. Portanto, é das Perfeito. coisas. E então, pronto, com o avançado do namoro, ele comia sempre a mesma coisa que eu quando estávamos juntos. Até que houve um dia que ele começou também falávamos sobre o assunto, sobre a parte ética e assim, e houve um dia que ele me disse: Olha, vou passar a ser vegetariano também, quero deixar de comer carne e peixe e assim. E eu, yay! Muito melhor. Assim, mas é engraçado perceber como é que as histórias acontecem. Se ele já vinha pronto ou não. Não, mas é bom, nós também temos que ter. Agora estou aqui a dizer isto, até parece que não compreendo os outros. Nós também já viemos de lá, não é? E também já temos que ser compreensivos com aqueles que ainda estão numa fase de comer carne e peixe e essas coisas todas, porque um dia, de certeza, que vão lá chegar. Porque é para isso que o mundo se encaminha, se nós quisermos que ainda termos mundo, não é? Daqui a... Olha, diz-me uma coisa, tu no teu trabalho trabalhas com crianças pequeninas ou com adultos? Não te cheguei a perguntar. Numa das partes era crianças, não era? A última parte da expressão dramática tinhas-me dito que era com crianças. Mas também trabalho maioritariamente com crianças na dança. Ok. Diz-me uma coisa, o que é que era aquela parte? Eu fiquei curiosa quando li o teu currículo, a tua biografia que te pedi. Fiquei curiosa com aquela questão da flexibilidade. Conta-me. Não tem nada a ver com o vegetarianismo, mas conta-me na mesma. Fiquei curiosa. O que é? Então, basicamente são aulas. Sim, para crianças também. É uma aula vocacionada exatamente para a flexibilidade, mas eu denomino flexibilidade, mas naquela aula também se treina um bocadinho da condição física, que ajuda os alunos a prepararem-se melhor para quando estão a dançar, por exemplo, terem mais equilíbrio, conseguirem estar mais concentrados e focados, terem mais força nas pernas e nos braços para depois executarem os movimentos de forma mais fluida. E eu por acaso fiquei curiosa e pensei, o que é que ela andará ali a fazer? Porque não estava a imaginar o que era. Agora já sei. Olha, conta-me então, tu tens um canal do YouTube, tinhas-me dito também que tinhas, e o que é que tu tens por lá? Ele tem nome ou não? Ainda é com aqueles endereços loucos que nós não é? O teu nome? Não sei Deve sinceramente. Endereço Deve louco ter. Deve ter. Pronto, mas se a gente procurar no YouTube pela Filipa Sarava, vai aparecer, certo? Aparece. O que é que tu apresentas por lá? Conta-me. Então, apresento maioritariamente receitas, mas também falo de algumas questões relacionadas com o veganismo, ou seja, formas de ajudarem outras pessoas a chegarem lá, e também um pouco de sustentabilidade, ou seja, algumas dicas relacionadas com formas de sermos mais ecológicos, algumas trocas que podemos fazer no nosso dia a dia, por exemplo, de certos objetos que usamos. Conta-me. É um bocadinho. Dá-me esses conselhos agora, se faz favor. Faz um resumo e dá-me esses conselhos Ok. para quem está a ouvir saber. Então, eu Mais não ou menos sou. o caso. Então, é assim, eu não sou a maior entidade e a maior expert nesta questão, mas eu vou tentando fazer o meu melhor e pronto, as dicas que eu me lembro assim de repente que tenho lá já é dicas de como evitar o desperdício alimentar, de como reduzir o nosso consumo de plástico, ou seja, tanto em produtos que nós vamos consumindo de forma direta, como outros que às vezes nem sequer damos conta. Mais. Por exemplo, ajuda-me a perceber o teu raciocínio, por exemplo. Por exemplo, às vezes vamos às compras e queremos para alimentação e queremos comprar o quê? Fruta. Levamos os nossos próprios sacos, em vez de irmos buscar aqueles saquinhos. Pronto, isso é uma coisa básica, mas que nem toda a gente faz, né? Senão já não existiam sacos no supermercado. E é uma coisa que é super fácil e se dar sempre no carro, é só pegar e está sempre lá, não há problema. Depois, os próprios produtos embalados, tentar
escolher outras opções, por exemplo, às vezes as laranjas já vêm embaladas, ou as peras, ou as maçãs. Comprar a granel é sempre uma forma de reduzir também o plástico e de reduzir também o desperdício, porque compramos mesmo a quantidade de coisas que achamos que vamos consumir durante X tempo. Sim. Outras trocas que eu já falei e mencionei é, por exemplo, para mulheres que fazem a depilação em casa, terem uma lâmina reutilizável, que usam sempre mais que uma vez, em vez de comprarem das descartáveis. Exato. Ainda há outra coisa que não tem nada a ver com isso que tu acabaste de dizer. Quer dizer, tem, mas não é tão radical como o que tu estavas a dizer. E não estava agora a querer dizer com o radical, que era uma coisa extrema, mas não, mas eu já explico. Eu sempre usei uma lâmina dos homens. As das mulheres não são tão eficazes, digamos assim. E houve uma vez, há muitos anos mesmo, que comprei uma daquelas com 4 lâminas de homem, de barbear os homens, e percebi que aquela lâmina, para o que eu fazia, né, porque não tenho propriamente a barba dos homens, durou-me 4 anos e eu nunca mais troquei as lâminas. Aquela era sempre a mesma, eu só pensava, mas é engraçado, eu passava nos supermercados e pensava, porquê que esta gente está sempre aqui a vender produtos? Depois ainda por cima são produtos cor-de-rosinha e são de plástico sempre, não é? E eu só pensava, mas para quê? Aquela que eu tenho lá casa de homem, porque está preparada para pelo intenso, está ali e pronto, e não acontece nada, e lá está. Agora, há uma moda boa, por acaso, que é, os homens estão outra vez a voltar àquelas lâminas de encaixe, mesmo antigas, que são os retângulozinhos. Exato, Que eu nem nem sei a se safety razor. Sim, Exato. que é tradicional. E essa também é completamente bestial. Portanto, não é preciso, nesse caso, não é mesmo preciso plástico. Como é que tu fazes com os shampoos? Já mudaste? Pois, isso é uma boa questão. É que eu já experimentei alguns sólidos e não gostei muito, porque... É normal. Exato. Não, mas eu gostava muito do cheirinho, eram maravilhosos, só que em termos de lavarem mesmo, não funcionou. E eu comecei a ganhar caspa. Aliás, ainda ando a tentar descobrir um shampoo que seja bom para a caspa e que não seja testado em animais e tudo mais. Porque eu antes não tinha caspa e depois comecei a ganhar caspa. Então agora ainda ando no processo de encontrar marcas que sejam assim o melhor. Mas, por exemplo, no duche não facilmente uso apenas o sabonete, já não uso daqueles de líquidos. Sei. Eu uso shampoo sólido e não tenho problema, mas tenho um cabelo fino e pequeno. Só que imagino que quem tenha uma cabeleira grande, comprida, possa não se habituar. Mas eu já tive aqui convidadas, julgo que foi a Isabel, acho que foi a Isabel que esteve cá, e ela tem uma cabeleira enorme, cheia de caracóis e usa shampoo sólido, e portanto ela já procurou muitas marcas e já encontrou a favorita e consegue perfeitamente fazer. Ótimo. Eu há bocado não te perguntei se tu tinhas, mas parece-me que sim, se tu tinhas mudado também todos os outros produtos que têm ingredientes de origem animal, ou seja, se veganizaste a vida, portanto, em termos de estilo de vida, ou se foi só a alimentação, também fizeste o resto? Sim, eu fui tentando ao máximo daquilo que eu fui descobrindo e mudando. Mas, por exemplo, só para mostrar o quanto eu utilizo maquilhagem, eu provavelmente ainda devo ter coisas de há não sei quantos anos que ainda podem ter ingredientes de origem animal. Mas ainda gastas? Claro. Exato, Sim, eu vou gastar tudo até terminar. Claro. É como o calçado. No meu caso particular, eu tenho calçado que ainda é de pele e confesso que às vezes vou a um sítio qualquer onde vou mesmo falar sobre a questão do veganismo, aí evito levar porque isso ia dar logo ali um assunto muito forte e haver gente que não percebesse. Mas eu não os deito fora, quer dizer, para quê? Vou desperdiçar o animal que foi utilizado? Não. Eles até se estragarem andam nos meus pés e depois eles só nunca mais comprei foi calçado com partes de animais, não é? Isso sim, fiz essa escolha. Mas o interessante é que nós há uns tempos tivemos aqui uma convidada que foi a Elisa, que é quem coordena faz parte da Aliança Animal e coordena o Desafio Vegetariano.
E ela estava a contar-nos que o impacto da indústria alimentar, não é? A agropecuária, é a que faz o maior impacto na tortura animal, digamos assim. A percentagem é, não sei se eram 90%, era assim uma coisa mesmo exorbitante. Ou seja, aquela outra percentagem das nossas alterações, o que nós fazemos depois de mudar a alimentação, com todos os produtos de cosmética e de calçado e de vestuário e por aí fora, são muito importantes também, obviamente, principalmente para quem se rege pela ética animal, mas não são a que faz o maior impacto na indústria. Né? Mudar a alimentação é aquela coisa prioritária e que tem mesmo que se trabalhar para isso. Isso sim, tem um impacto muito grande nos animais. O resto é um bocado mais pequeno. Temos que fazer as alterações na mesma, mas não é assim aquela coisa dramática, ou tão dramática. Não, para não estarmos a diminuir o sofrimento dos outros animais, obviamente. Mas estavas-me então a contar, que eu cortei-te o raciocínio para pôr outras questões. Estavas-me a dizer que no site aconselhaste então essas reduções relacionadas com o impacto no meio ambiente, por exemplo, dos sacos plásticos e por aí fora, e estavas a falar do desperdício alimentar. Que tipo de sugestões é que tens em relação ao desperdício alimentar? Então, uma muito fácil, mas que às vezes nós não fazemos porque somos preguiçosos e às vezes não é só preguiça, mas lá está, é a preguiça aliada à falta de tempo, porque a falta de tempo é subjetiva, não é? Então, o que é que eu quero dizer com isto? O que acontece muitas vezes é que nós poderíamos minimizar o nosso desperdício alimentar se fizéssemos um planeamento semanal do que é que vamos comer, porque sabíamos muito bem que X refeições vão dar para X meal preps e depois essas preparações podem ser transformadas noutras coisas, que é uma coisa que eu também falo no meu e-book, que é como pegar em sobras e não ficarmos aborrecidos com elas, como transformá-las e ficarmos a gostar e fazermos uma refeição nova com ela. Porque é chato estar a comer 7 dias da semana a mesma coisa, não é? Então, para mim, isso não funciona. Mas funciona sim, pronto, planearmos a semana, evitamos que desperdicemos certos alimentos e outros que já tenhamos lá, sabemos que os temos que usar. Ou, por exemplo, arrumar o frigorífico de uma certa maneira, de forma a que os alimentos que já estão há mais tempo estejam mais visíveis, mais à frente dos nossos olhos, e outros podem estar noutros níveis que não estão tão visíveis. Certo. São só 2 exemplos. Eu, em relação aos restos, digamos assim, às vezes eu programo a comida naturalmente, não programo muito a semana, sou muito de impulso, confesso, mas quando tenho restos, eu como os restos uma vez só, como eles estão, tal e qual, mas depois reinvento, né? Com aquilo transformo noutra refeição qualquer, faço, por exemplo, imagina, faço almôndegas, faço empadão, vira uma comida diferente completamente, que quem não cozinhou não sabe propriamente que está a comer a mesma coisa, mas é interessante não deitar nada fora, porque depois de facto nós ficamos aborrecidos de estar a comer sempre a mesma coisa. Ficamos com aquela ideia de que outra vez a mesma coisa, são restos, né? Depois há aquela frase palerma de que restos não são alimento, mas são. É uma boa comida, desde que tenham uma carinha nova. Às vezes o Rodrigo até fica chateado comigo quando eu vejo um alimento que tenho lá em casa e que se calhar já passou 1 dia ou 2 da validade. E eu vou ver, opa, isto ainda está bom, vamos provar. É mera orientação, Rodrigo. É orientação. Não, mas outras vezes ele já teve razão, porque às vezes aquilo já está ali há algum tempo aberto. E eu mesmo assim ainda com aquela coisa de não querer desperdiçar, mas pronto, temos que ser racionais e olhar para as coisas com olhos de ver e perceber, está bom ainda, não tem bolor. Se tiver bolor, deita fora. Claro, não tem vida própria, eu costumo dizer, se não tem outra vida lá, dá para comer. Exato. Não, mas o ideal é mesmo nós fazermos uma revisão do que temos no frigorífico e uma revisão do que temos nos armários, porque às vezes acontece-me, eu ainda hoje fiz isso, eu ia comprar aveia e depois vi a data dos pacotes que ainda tinha e ordenei, porque eu estava a usar os pacotes mais novos.
E na verdade tinha que usar, né, os mais antigos, com a data mais antiga. E acho que não sei se disse direito isto agora. Sim, sim, fez Disse, não sentido. disse? Acho que sim. Porque depois acabo por perder, perder a validade do que lá tenho. Mas fui arrumar precisamente para ter a certeza que ainda tinha os alimentos todos e que não ia fazer desperdício. Mas pronto, são tudo coisas que nós podemos fazer para contribuir para não fazermos tanto consumismo, naturalmente, né? Uhum. E tu agora também estavas-me a dizer que, há pouco, aliás, estavas-me a dizer que também tens lá receitas, mas tens em vídeos longos, pequenos, como é? Conta-me. No canal? Sim. São das Sim, tuas refeições diárias ou são mais eu elaboradas? tenho vídeos mais elaborados, com coisas mais complexas. Por exemplo, um dos recentes, que é rolinhos de pizza. Parece um snack fácil de fazer, não é? Não? Só que ali a questão é que eu faço mesmo a massa. E eu gosto que Do a pão, massa, claro. sim, É bom, que a fazer pão é massa bom. fique bem levedada e fique mesmo com aquela fofura. Depois Sim. faço o molho de tomate também, que é um molho de tomate que também fica muito bem para adicionar a massas, mesmo Sim. massas feitas. Uhum. Ou então, o meu problema é que também tenho mais outra receita nesse mesmo vídeo compilado, que é o queijo. Então, quando vamos a Claro. ver, é uma receita complexa. Mas depois tenho outros vídeos mais práticos e mais diretos em que a receita é simples e é mais fácil de seguir. Por exemplo, um recente em que isso aconteça. Não sei, um caril São mais ou fáceis. São mais fáceis. mais fáceis. Não, o pão não é difícil, só que tem muitas fases. A gente tem que esperar, temos que ter É, paciência, é aquelas isso. coisas. Eu gosto muito de fazer pão. Confesso que gosto de fazer pão. Hum, agora estava-me a lembrar. Gosto de fazer pão. Olha, o teu pequeno almoço, o que é que tu comes do pequeno almoço? Ora, conta-me. És fã de quê? De papas? És fã Eu de pão com sou manteiga? fã de muitas coisas e às vezes És tenho daquelas fases. que varias de Sim, pequeno sim. almoço? Não, eu Eu como vario, sempre mas a lá mesma está. coisa. Eu sou de fases, era o que eu estava a dizer. Há fases em que estou viciada em papas, então é tipo quase a semana toda a comer papas. Depois Hum, é a fase do pão, pão com manteiga de amendoim e leite de soja, e é essa fase, não sei quanto tempo. Mas o que eu tento sempre incorporar, assim, de forma geral, sim. seja com papas, seja com pão, ou seja com, por exemplo, imaginemos que faço um bolo de banana. Sim, Como bolo de banana, mas em todas essas coisas eu tento sempre incorporar fruta, certo. tento sempre incorporar algum tipo de fonte de proteína, seja Uhum. através do leite vegetal, de iogurte vegetal, ou até mesmo, pronto, de manteigas de frutos secos, ou dos frutos secos em si, também são Sim, gorduras saudáveis, claro. e tento fazer sempre esse equilíbrio, ou seja, não comer só um grupo alimentar, que seja assim equilibrado. Sim. É o principal. Mas eu adoro papas de aveia, adoro pão, adoro. O que é que eu adoro mais? Que é assim muito habitual. Crepes não, panquecas. Só que Pois isso é, às pois é. vezes é mais difícil e não é, porque se tivermos pré-congeladas, panquecas Sim, caseiras, é só descongelar um bocadinho no micro-ondas é e fácil depois estão assim. ótimas. E acaba por ser rápido na mesma. Portanto, lá está, planear. Sim, sim. Panquecas por acaso é verdade que dá para fazer e fazer muitas, né? Dá trabalho de fazer, a gente tem que estar ali à espera que elas virem e tal, pronto, mas dá para se fazer muito e congelar, que eu lembro-me, não tenho feito, mas quando os meus meninos eram mais pequeninos, eu fazia muitas assim seguidas e depois mandava panquecas todos os dias para a escola. Elas iam a descongelar Exato. pelo caminho, já iam recheadas com qualquer coisa, mesmo frias, e depois já estavam boas quando eles as iam comer. Por acaso é uma coisa simples. Já não me lembrava, estás a ver? Foi bom, É. a gente conversar, já não me lembrava dessa parte. Eu, por exemplo, no verão, uma coisa que me sabe muito bem de manhã é batidos. Batidos Hum, com fruta e muita coisa lá para dentro, sabe muito bem. Agora no inverno não me puxa tanto, lá está, Bastante, fases. porque a barriguinha fica mais fria. A gente também É quer frio. aquecimento no inverno. Ou então, no verão também adoro papas de aveia adormecidas, porque vêm Sei, fresquinhas do frigorífico sim. e também são muito saciantes, também gosto muito de fazer.
Eu gosto dessas para levar para lanches quando vou para algum lado longe, porque me fica a saber a casa. Só que está Sim, fresquinho, caso goste. exato. Uma coisa boa. Para quem não sabe o que são papas adormecidas, são aquelas papas que nós fazemos, preparamos na mesma coisa. Imagina bebida vegetal, ou iogurte, sementes, aveia. Às vezes podemos pôr fruta, mais coisas que tu possas pôr. Acho que já percorri mais ou menos tudo. Sementes, frutos Sim, secos, exato. Alfarroba, por exemplo, também dá para dar assim um toquezinho. E ou depois nós cacau. misturamos. Exato, ou cacau, exato. Misturamos bem misturadinho, deixamos ali sossegadinho dentro de um potinho de vidro, de um dia para o outro, no frigorífico, se possível, se tiver calorzinho. E no dia seguinte tudo inchou um bocadinho, as sementes incharam um bocadinho, a chia, sim, a Filó está a falar em chia também, exato, a chia também ganhou aquele gelzinho e inchou tudo isso, depois fica muito mais fácil de digerir, já começou assim o seu processo e é maravilhoso, normalmente fica docinho, porque a gente põe ali umas frutinhas boas, não é? E Uhum. fica maravilhoso, e são as papas adormecidas porque elas estiveram deitadas a dormir lá no frigorífico. Exato. Por acaso, eu tenho uma receita no canal com 3 tipos de papas de aveia Ok. adormecidas. Se Sim. quiserem ver, foi um dos mais recentes, ainda tinha assim a iluminação e o som um bocadinho mais fracos, mas a receita está lá. Pronto, exato. A gente com o tempo melhora, vai melhorando. Exato. E também, não sei se quem nos está a ver já ouviu falar da nova aplicação do Desafio Vegetariano ou da Associação Vegetariana. Não sei se já Provavelmente, ouviste falar também. sim. Já ouviste falar, Gabriela? Mas conta aqui quem nos está a ouvir. Pronto, essa aplicação é muito recente, saiu há pouco tempo e pronto, lá está, compila muitas receitas e eu também fiz algumas receitas para eles e lá, agora Boa. lembrei-me, também está uma receita de papas adormecidas, muito boas, que não é nenhuma das que eu tenho no canal, portanto se quiserem vão ver as do canal, vejam essa aí Certo. também é muito boa. Pronto, fica aqui a publicidade então. Vamos lá rever as tuas Tudo páginas. gratuito, tudo gratuito. Exato, exato. Nós somos boas pessoas, é tudo gratuito, aqui nada se paga. Então, vamos rever a tua página de Instagram. Também basta procurar o teu nome, que é Filipa Saraiva, certo? Exato. Depois o canal é a mesma coisa. O teu site é filipasaraiva.com, certo? Sim. E por lá vocês podem ver as receitas que ela tem e as dicas que tem também sobre sustentabilidade, sobre alterações relacionadas com o veganismo e por aí fora. Sim? Sim. É sempre nesta. Não tens nada, não tens nenhuma coisa nas redes sociais que publicite o teu trabalho como professora, ou tem? Eu de vez em quando partilho assim nos stories ou faço um reels assim um bocadinho mais alusivo à dança. Não é o meu foco principal, mas eu gosto de partilhar também um bocadinho da minha vida, então às vezes partilho um pouco desse lado, mas não faço assim se calhar tanta publicidade ao meu trabalho em si. Embora eu Não, também não sei se nós chegámos a falar aqui, mas eu diz. também tenho um grupo de dança que se chama Sim, Osfera Nosfera, que eu vi. e Sim. aí tem sim, onde podem ver grande parte também do trabalho que eu faço lá com o meu grupo, as coreografias, são normalmente coreografias que fazemos todos em conjunto, todos damos ideias, todos É uma coreografamos. criação, é colaborativo. Sim, É, já percebi. exatamente. Mas lá conseguem ver Bom, mais essa parte minha da dança, se quiserem. ok. Olha, deixa-me só dizer-te uma coisa. A Maria está a perguntar como é que se chama a aplicação do desafio vegetariano. Eu acho que é semelhante àqueles já tiveram, não foi uma aplicação, mas o nome do Facebook que eles utilizaram, acho que é VeggieKit, se não me engano. Ah, mas pronto, mas se vocês forem ao desafiovegetariano.com, com certeza que vão conseguir descobrir Sim, tudo, porque o site deles é muito informativo e, e eles têm aquilo tudo muito bem planeado, dá para vocês encontrarem todas essas coisas sem dificuldade. Agora nós, quero-te agradecer teres vindo conversar comigo sobre o teu percurso. Foi um obrigada. percurso suave, estou a ver, que não foi assim uma coisa muito complicada de mudar. Foi engraçado ficar a saber, foi mesmo engraçado ficar a saber que foi quase um acaso, não é? A professora ter-te posto o vídeo e aquilo ter feito impacto, foi muito interessante, de facto. Há pequenas coisas que nós fazemos no mundo que vão deixando os seus ecos e depois transformam-se vidas assim. É bom, É é muito bom. verdade, é muito verdade. Muito obrigada. Se alguma vez precisares de mim, é só
vires aqui bater assim, toque, 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 está bem? Olha, sim, eu agora obrigada pelo convite. Vou-me despedir de ti, mas não desligues que a gente fala já a seguir, está bem? Está bem, obrigada. Muito obrigada. Até já. Então, meus caros, muito obrigada por vocês terem estado desse lado mais uma vez para nos acompanhar nesta conversa. Ficaram a conhecer um bocadinho mais sobre a Filipa, o percurso dela e como é que, o que é que a impactou de forma a que ela quisesse fazer a transição para o vegetarianismo. Se vocês quiserem ver mais lives, vocês conseguem ver o canal do YouTube. O Amar por Dois tem um canal do YouTube. Vocês conseguem, talvez, descobrir outras coisas também, como as receitas, como outras dicas e mais informações no site, no amarpor2.pt. Por lá vocês conseguem ver o blog, que tem receitas também, tem outras informações relacionadas com o vegetarianismo, tem dicas e vocês também conseguem, tem lá uma parte divertida que se chama Amar por 2 TV. Se carregarem aí vão encontrar as lives todas que já foram acontecendo até agora. Esta já é a 38ª e tem 37 pessoas para trás da Filipa para vocês poderem ir ver, ouvi-los conversar comigo, verem se o percurso deles vos interessa, se vos inspira, se vocês gostariam também de passar por algumas das experiências que eles contam por lá. A maior parte são super divertidas, são conversas boas de se ouvir e são também boas de se fazer, confesso. Se vocês tiverem vontade de vir conversar comigo sobre o vosso percurso, se quiserem partilhar a vossa história de vida, contactem-me e depois nós agendamos uma conversa à quarta-feira, às 9 da noite, aqui no Facebook. Depois as gravações ficam no canal do YouTube, para mais tarde recordar, né, para vocês poderem ver e rever com mais facilidade. Se gostaram da live, não se esqueçam de fazer um like na publicação, de partilhar com os amigos, de subscrever o canal, o amarpor2.pt, subscrever também o site, subscrever o canal do YouTube e subscrever a página. Todas essas redes são importantes para vocês ajudarem o projeto a crescer. Se vocês forem clicando, mais pessoas vão poder ter acesso a estas informações e com certeza que mais pessoas vão poder caminhar de forma mais verde. Não se esqueçam de, na próxima quarta-feira, aparecerem para conversar connosco e para conhecerem o próximo convidado. Até lá, tenham uma semana excelente.